Então, hoje a nossa lição está sob a responsabilidade da nossa irmã Cláudia. Cláudia Maria Navarro, né? Cláudia é professora, doutora em odontologia na Faculdade de Odontologia Unesp de Araraquara. E no campo da doutrina, não é, já foi presidente da nossa casa, agora é vice, já foi presidente da USE Araraquara por 8 anos, e uma divulgadora da doutrina espírita. Nós, com certeza, todos a conhecem, porque ela faz as palestras aqui para nós, sempre nos ensinando de uma forma didática, não é, agradável, e a gente aprende muito com as suas palestras. E hoje, com certeza, não será diferente. Nós vamos, então, envolvê-la na nossa vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que ela se sinta bem e possamos, assim, aprender a lição que, carinhosamente, ela trouxe para nós nesta tarde. Cláudia, que Jesus te abençoe. Muito boa tarde a todos. Que tenhamos uma tarde de muito proveito, à luz dos ensinamentos da doutrina espírita, que tanto tem nos ajudado, que tanto tem nos auxiliado. E sempre, né, como de hábito, refletindo em alguma coisa útil e que tivesse mesmo uma utilidade bem prática para o nosso dia a dia, nós achamos oportuno voltar a falar, porque nunca é demais, sobre família. Intitulamos, então, nossa reflexão da tarde como Laços de Família. Nunca é demais, né? Nos diz respeito a todos, indistintamente, porque, de uma maneira ou de outra, estamos vinculados às famílias. E é no convívio familiar que nós encontramos as mais doces alegrias e também temos os nossos momentos, talvez, os mais difíceis na Terra. E tem um porquê das coisas serem assim, tem um porquê de nós estarmos vinculados a outros espíritos encarnados num instituto tão particular, tão caracteristicamente peculiar como a família. Nós vamos ver, inclusive, a razão da existência da família na tarde de hoje. Muitas das dificuldades, inclusive das questões que são relacionadas nos atendimentos fraternos e até levando até as criaturas a buscarem tratamentos de apoio, tem origem em dificuldades vivenciadas também em família, né? E a gente vai conseguir identificar por quê nessa tarde. Nós nos baseamos, essencialmente, num livro espetacular, que eu sempre recomendo a que todos leiam, reflitam. É um pequeno, grande livro, né? É um livro pequeno no tamanho, escrito em letras grandes, que é o que geralmente a gente gosta, intitulado Vida e Sexo, de Emmanuel. Tem um título até bastante característico, que chama a nossa atenção, mas ele vai falar de relacionamentos, de vida, de família. Vamos também recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe. Também algumas coisas nós buscamos, algumas definições na Enciclopédia Livre, na Wikipedia. Também nos baseamos num outro pequeno grande livro da literatura espírita, O Conduta Espírita, de André Luiz. Alguma coisa de Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, e também algumas definições aqui do dicionário Wise de língua portuguesa. Bem,
vamos começar definindo ou buscando, né, as definições terrenas sobre família, para saber do que a gente está falando. Aí a gente pode falar, poxa, mas a gente sabe o que é família. Mas as definições nos trazem informações interessantes. Grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. É uma definição bem ampla, bem abrangente. Nós temos um sem número de definições para a família, né, que vai desde a família consanguínea até família pela ligação que existe entre pessoas que sentem afinidade entre si. E nós vamos escolher algumas para a gente partir desses conceitos e seguir nossos estudos. Então, grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Só aí a gente já vai vendo que não é uma coisa tão simples na prática, né? Porque um grupo de pessoas, para viver bem sob o mesmo teto, tem que desenvolver uma série de habilidades emocionais para que isso prossiga. Grupo de pessoas que têm uma ancestralidade comum ou que provém de um mesmo tronco, que tem os mesmos antepassados, os mesmos ancestrais. Ou então, numa outra definição, todas se interligam, pessoas ligadas entre si pelo casamento e pela filiação, ou, excepcionalmente, pela adoção. Hoje em dia não é nem tão excepcionalmente, né? A definição era assim, eu mantive exatamente como é, mas é tão comum nós vermos famílias constituídas de pessoas que optam pela adoção, enfim, ou acabam agregando pessoas ao seu convívio familiar que originalmente, ou que não provém, né, de uma mesma ancestralidade, mas que passam a ser consideradas e incluídas como membros da família. Então, entram aqui nessa primeira definição, né? Grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. E todas as implicações que isso tem. Também, nós fomos buscar alguma coisa, nós não estamos falando ainda sob a ótica espírita, estamos buscando definições, parâmetros, eu diria, terrenos, né, sem considerar o aspecto espiritual, que nos leve a algumas reflexões sobre família. Também, lá na Enciclopédia Livre, quando lemos sobre a função da família, né, por que será, qual a importância, por que cada um está vinculado a uma, por que elas existem na nossa vida? Então, os estudiosos dessa área dizem que a família tem como função primordial, vamos prestar bem atenção nisso, né, a de proteção, tendo, sobretudo, potencialidades para dar apoio emocional para a resolução de problemas e conflitos, podendo formar uma barreira defensiva contra agressões externas. A família ajuda a manter a saúde física e mental do indivíduo por constituir o maior recurso natural para lidar com as situações potenciadoras de estresse associadas à vida na sociedade. Vejam que todas essas colocações são assim apresentadas no campo da teoria, daquilo que a família poderia ou tem potencialidade para ser. Então, seria aquela situação ideal, né? E, de certa forma, as nossas famílias até são isso mesmo, em que a criatura, esgotada, cansada, batida, né, pelas dificuldades do dia a dia, pela vida em sociedade, pelas cobranças no trabalho, pelas dificuldades encontradas, encontra no seio da família uma condição de acolhimento, de receptividade, de reconforto, onde, digamos, ela recarrega as energias, onde ela tem o carinho, onde ela tem o afeto verdadeiro, né?
pessoas realmente interessadas por ela e ela pelas pessoas, e que isso tudo formando, então, uma barreira defensiva contra essas agressões externas, e parece que elas estão cada dia maiores, né? A nossa vida de relação, muitas vezes, vai ficando difícil, em alguns momentos, dando-nos o apoio emocional necessário, ajudando, consequentemente, a manter a saúde física e mental, como um recurso natural poderosíssimo para nos ajudar a lidar com todas essas questões do dia a dia. Aí, talvez exista alguém aí já pensando assim, mas isso é lindo, né? Só que a minha não é bem assim, né? Talvez alguns de nós, em determinados momentos, possa pensar, minha família não é bem essa barreira defensiva, ou esse local onde encontro apoio emocional, ou coisa desse tipo. Ela só me traz problemas, né? As minhas dificuldades estão na família. Vejam que, em tese, a família, quando bem compreendida, e se todos buscarem a conscientização do papel que lhes cabe, ela tem potencial incrível para se transformar nisso, né? Nesse ninho acolhedor, em que aprendemos a nos estimar mutuamente, funcionando para cada um como uma barreira defensiva, né? Gosto muito dessa expressão. Mas imperfeitos como nós somos, difíceis como nós somos, todos nós, inclusive eu em primeiro lugar, né? Nem sempre é esse o clima do ambiente familiar. E daqui a pouquinho a gente vai ver que isso também tem sentido, tem explicação. Mas se o clima, ou se a tendência não é muito essa, nós temos um papel importante nesse microambiente, nessa microsociedade que é a família, buscando transformá-la naquilo que a gente deseja que ela seja. Se a gente deseja paz, nós não podemos ficar esperando a paz vir nos visitar de fora, né, dos outros na nossa direção. É preciso que a gente dê um primeiro passo no caminho da paz. E, contudo, é assim. Se a gente gostaria de ter entendimento, apoio, acolhimento, afetividade no âmbito da família, ou em qualquer ambiente que seja, é preciso sempre que a gente dê o primeiro passo nessa direção. Normalmente, a gente recolhe como reflexo, para usar uma linguagem que o Emmanuel adora, né? Reflexos, reflexões, nós nos refletimos uns nos outros. E como reflexo disso, experimentem. Se você quer entendimento, paz, você quer harmonia, comece a promover o entendimento, a paz e a harmonia nos ambientes em que você está. Você começará a recolher isso também. É um processo natural. Mas vamos em seguir. Também, ainda sem buscar colocações espíritas, entendemos e aprendemos que a família constitui, isso é muito importante, o primeiro, o mais fundamental e o mais importante grupo social de toda pessoa, bem como o seu quadro de referência, estabelecido através das relações e identificações que a criança criou durante o desenvolvimento, tornando-se a matriz da identidade. Os espíritos que nós recebemos no lar, né, os recém-reencarnados, vão aprender, ou, quem sabe, reaprender, a conviver em grupo, a conviver em sociedade, a se relacionar com as pessoas no relacionamento que existe na família. Relacionando-se com mãe, com pai, com irmãos, com primos, né, expandindo um pouco mais para a família maior que todos temos. De tal maneira importante é isso, que isso imprime uma marca na criatura em desenvolvimento tão importante que estrutura a matriz da sua personalidade.
todo mundo já ouviu falar, né, que criança criada com carinho, com amor, torna-se uma criança carinhosa, amorosa, respeitosa, quando ela tem respeito. E isso é uma grande realidade, que a gente, sem dúvida, quando vai acompanhando alguns dos pequeninos, né, que povoam a nossa vida, a gente vai percebendo isso. E, infelizmente, né, a criança que é tratada com agressividade, com indiferença, com falta de amor, ela cresce e se transforma numa pessoa que se comporta assim, ou tende a se comportar assim, vida fora, né? Então, é no lar que nós desenvolvemos, que nós exercitamos a afetividade. É claro que nas escolas se tenta reforçar determinados valores, determinados comportamentos, tenta-se, dentro do possível, dar também um pouco disso às crianças, mas é no lar que isso tem que acontecer, é no lar que ela tem que aprender a melhor maneira de se relacionar com as criaturas. É no lar que a criança e o futuro adulto, consequentemente, tem que aprender os valores de ética, de moral. Não adianta esperar que a vida traga isso para ele. A vida, talvez, num ambiente ainda constituído de espíritos bastante imperfeito, como somos todos nós, traga outra coisa para essa criança. Estímulos até no sentido de desestruturar, eventualmente, valores que ela tenha aprendido no lar. Então, não esperemos, né, das escolas, muito menos da universidade, esse tipo de a formação dessa matriz, porque ela vem exatamente do lar. E quando a gente vê uma sociedade complicada, uma sociedade tão desestruturada, com carência de tantos valores, nós temos a certeza de que existe aí, na base dessas dificuldades, famílias pedindo socorro, famílias com problemas. E, às vezes, os problemas não são espirituais. Às vezes, a pessoa vem porque está com problema em família. Ai, dona Léia, eu acho que tem algum problema, tem uma obsessão, porque ninguém se entende. Às vezes tem. Mas, às vezes, está faltando algumas coisinhas ali. Por exemplo, respeito. É uma coisa que, às vezes, falta nas famílias, né? Ah, mas em casa eu posso ser meu mesmo, então você pode, né, jogar todo o seu lixo emocional na cabeça do outro sem problema? Não, a gente não pode jogar o nosso lixo emocional em cima de ninguém, né? E o que é que eu faço com ele? Transforme-se, né, a ponto de você não ter mais lixo daqui a um tempo. Então, muitas vezes o problema nem é espiritual, é problema até de terapia, né, de grupo, de relacionamentos, de respeito à individualidade das criaturas. Não é porque é nosso filho, não é porque é nosso irmão, não é porque é nosso pai, que a gente não tenha que respeitar a individualidade das criaturas. Nós somos indivíduos, temos a nossa personalidade, nosso modo de ver as coisas, e não adianta nós querermos que, no ambiente familiar, as criaturas enxerguem a vida como a gente enxerga. Puxa vida, mas ele é meu filho. Nem o filho. É claro que tem que corrigir, tem que orientar, evidentemente. Mas daí querer que a criatura enxergue a vida exatamente com os nossos olhos é uma distância muito grande. Ou o filho querer que o pai o entenda, ou enxergue, ou tenha determinada visão de mundo que ele tem, também é alguma coisa complicada, porque somos indivíduos diferentes, às vezes extremamente diferentes, e por esta razão trazidos a conviver na mesma família. E esse é o grande desafio, né, de criaturas vivendo sob o mesmo teto, tendo que chegar, né, num denominador comum com relação à maneira de conviver, né? Existem implicitamente algumas regras de convívio nos lares de todos aqui. Elas não estão escritas, mas elas existem, né? E elas têm que existir. Cada lar, cada agrupamento de pessoas tem a sua regra de funcionamento.
E seria muito salutar se nessas regras tivesse incluído o respeito à individualidade alheia, entre outras coisinhas que a gente vai ver ao longo da tarde. Agora, vejamos então com Emmanuel, aí sim vamos adentrando as conceituações espíritas, em que nível de importância ele coloca o grupamento familiar. Lá no Vida e Sexo, ele nos diz que de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Esses grifos são todos meus, né, só para a gente enfatizando algum aspecto ou outro. Vejam, a família tem como função educar ou promover a educação dos membros que a constituem e regenerá-los, ou contribuir para a sua regeneração. Daqui a pouco a gente vai ver como. E o lar garante os alicerces da civilização, né? Então, quando a gente ouve aquelas histórias, família, uma instituição falida, uma coisa que acabou, absolutamente não, né? É uma instituição divina na Terra e que existe para cumprir uma lei, uma determinação igualmente sublime e divina, que é promover a evolução, auxiliar na promoção da evolução das criaturas. E vou antecipar um outro aspecto que é de extrema importância. A família existe, a organização familiar existe, para aproximar criaturas, para aproximar espíritos que muito provavelmente, de outra forma, não se aproximariam. A gente vai ver daqui a pouco que existem aqueles espíritos que a gente ama muito, né, na nossa família, e existem aqueles espíritos que a gente ama menos na nossa família. Então, assim na vida também, tem aquelas pessoas que a gente, tem uma afinidade, a gente ama, né, estar com, e tem aquela que a gente ama menos, que a gente vê lá na esquina, se der para fugir por aqui e nem cruzar com ela, a gente faz, né? Se puder atravessar a rua para não ter que às vezes conversar, ou seja, é só eu que penso assim, que vejo isso acontecer, acho que não, né? Se der para dar uma escapada, às vezes a gente sai pela tangente, porque ai meu Deus, encontrar com fulano. Só que somos irmãos, né? Filhos do mesmo pai, e nos devemos fraternidade, etc. e tal. É lindo tudo isso, mas na prática é duro, que é de lascar ainda, né? Para nós, espíritos pouco evoluídos. E tem aqueles espíritos com quem a gente não se encontraria, mas de jeito nenhum. Não dá, né? Aí Deus, que institui a família com função educadora e regenerativa, e também função de aproximar as criaturas, faz com que um nasça como filho do outro, sem saber, porque a gente aqui acha que sabe tanto na Terra, não sabe nada, né? Aí a mulher fica grávida, fica encantada, aquela coisa na família, e vem aquele espírito que a gente adora, e a gente não sabe de onde ele veio, a gente não sabe quem é ele, nem muito menos quem somos nós e quais foram as nossas relações com ele. E é maravilhoso que seja assim, né? Porque muitas vezes ali está alguém que, se nós soubéssemos realmente quem é, ou o que nós fomos para ele, ou o que ele foi para nós, talvez
isso empanasse ou até impedisse, de alguma forma, esse sentimento espontâneo de amor que surge quando você vê uma criancinha que nasce numa família. E a gente fica bobo, né? E, enfim. É tão importante esse assunto que ele se encontra lá no Decálogo, nos 10 Mandamentos, no Êxodo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. É tão importante que Jesus o reafirma, e isso é narrado no Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, varia aí um pouco conforme a tradução, e honrai a vosso pai e a vossa mãe. Curiosamente, todos os outros mandamentos são negativos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. E faça. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Está até numa posição de destaque, numa colocação diferente dos demais. E por aí, né, se segue. Na carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo não mandava dizer, não mandava recado, né? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, né? Eu acho até interessante essa colocação de Paulo, a firmeza com que isso é afirmado, né? Vai mostrando que desde há muito se reconhece, se estabelece uma importância crucial para essa instituição família. Também vemos uma afirmação muito marcante, muito séria de André Luiz, quando nos diz que os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do Espírito encarnado. Os marcos vivos, quer dizer, você levantou de manhã, olha para a fisionomia daquela pessoa ou daquelas pessoas e pensa: eu tenho uma grande responsabilidade para com essa pessoa, para com aquela, para com essas pessoas. Eles são os marcos vivos a nos lembrarem cotidianamente das nossas primeiras grandes responsabilidades. Às vezes a gente quer ser caridoso, né? E vai fazer não sei aonde, atravessa a cidade para fazer a caridade, para prestar um serviço em alguma instituição, para atender um lar de idosos, uma creche, qualquer coisa desse tipo, achando que vai lá, vamos colocar entre aspas, fazer a caridade. Só que a gente pode e deve fazer isso, se nós pudermos, sem deixar de atender, primeiramente, aos deveres da caridade no lar, né? Às vezes você atravessa a cidade para ouvir a pessoa, por exemplo, num atendimento fraterno, e ela conta e fala os seus problemas, e você fica ali, né, todo solícito, todo ouvidos. Ótimo. E quando saiu de casa, tinha alguém que precisava conversar com você, ou quando você chegar em casa, alguém fala, você não tem tempo para ouvir. Porque é aquela mesma chatice de sempre, né? Porque a gente vai criando umas birras em família, assim, e a gente cria alguns vícios, inclusive, em relação às pessoas com quem a gente convive. Está falhando aqui, né? Está falhando com os marcos vivos das nossas grandes responsabilidades. Às vezes, as pessoas se aproximam da doutrina espírita e falam, então, qual será a minha missão na Terra, né? Eu não tenho missão, por exemplo, eu tenho bastante trabalho, missão, quem tem são missionários, né? O Chico, esses grandes, missão, quem teve foi Allan Kardec, a gente tem que rachar lenha por aqui. Mas
independente de qual seja a nossa tarefa primordial, ela está vinculada ao nosso lar. Sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, né? Se a gente se sair vitorioso ali, aprendendo as lições que essa bendita escola da alma pode nos proporcionar, nós teremos cumprido grande parte, a maior parcela, sem dúvida, do nosso planejamento espiritual ao reencarnarmos. Sabiam que nós temos? Cada um aqui, ao reencarnar, traçou em linhas gerais um plano de trabalho para esse período que a gente vai ficar aqui na Terra. Seja 50, 70, 80, agora a turma está vivendo 90, 100, né? Uma maravilha. Não importa quanto tempo nós vamos ficar por aqui, nós traçamos um plano de trabalho. Mesmo que a gente não lembre, mas de vez em quando a nossa consciência dá uma cutucada feia para nos lembrar de pontos importantes desse plano do trabalho. Que grande parte dele está vinculado aos deveres em família. Também de Emmanuel, vamos ver o seguinte: frequentemente, ele não usou essa palavra à toa, é porque é assim mesmo. O espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Aí a gente vai entendendo porque Emmanuel diz que uma das funções da família é a função de reeducativa. Então, vejam, quando voltarmos para casa, se é que eles não estiverem aqui conosco, olharmos para os nossos familiares, pensemos que muito provavelmente são as mesmas pessoas com as quais já convivemos no passado e que alguma necessidade houve para que nós, no momento, tivéssemos reencarnado juntos, como pais e filhos, como irmãos, como criaturas que, de alguma forma, por um longo espaço de tempo, terão que dividir muitas coisas no seu dia a dia. E aí começa a surgir para nós um pouco das explicações das nossas dificuldades, porque vejam, encarnados com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito, que um haja feito ao outro, e a gente não sabe quem fez mal para quem, e esta é a misericórdia divina e a beleza da lei divina, né? Então a gente vai aí meio que de tranco e barranco, às vezes tropeçando aqui, com dificuldade ali, etc. e tal, mas a gente vai levando, sem saber exatamente quem é quem. Olha que lindo. Também do Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, de novo, né, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Essa cena é enternecedora, né? Um filho, uma mãe, mas muitas vezes esse abraço, uma cena como essa, sublime, oculta grandes dificuldades, imensas dificuldades, e parece que quanto maior é a dificuldade entre os espíritos, mais forte o laço que deve uni-los, como, por exemplo, os laços de mãe e filho. Porque é muito bonito essa mecânica da lei divina, porque espíritos que provavelmente não se reuniriam de nenhuma forma espontaneamente, um reencarna primeiro, vem como mãe ou como pai, e o outro vem depois como filho. E torna-se objeto de carinho, do desvelo dos pais, porque
instintivamente, pai e mãe, com raríssimas exceções, que são exceções mesmo, mas amam os filhos. Começam a perceber dificuldades, mas ele é tão bonitinho, ele é isso, e tem aquele amor incrível voltado para os filhos. Os tios e tias também amam os sobrinhos incrivelmente, né? Mesmo percebendo algumas coisas, alguma dificuldade, algum comportamento que precisa ser corrigido, não importa. Você ama e até por isso vai corrigir, até por isso vai orientar e tudo mais. Talvez você esteja ali acolhendo no lar um espírito muito difícil, ou um espírito que foi um grande desafeto seu, mas que vai ser objeto de amor, de cuidados, porque, por mais dificuldade que exista na relação entre pai e mãe, certamente o filho, da parte dele, reflete, mas ela é minha mãe. Acho que eu nem vou conversar hoje, mas não posso, ela é minha mãe. Né? E a mãe também, fala, puxa vida, é meu filho. Né? E assim vai, muitas vezes encarnação afora. E quando desencarnam, mãe e filho, vamos focar a questão nessa relação mãe e filho, que já foram talvez grandes inimigos, que já tiveram relações conturbadíssimas, de prejuízos. O que é que sobra dessas relações complicadas de uma encarnação, ou até de mais de uma, na condição de mãe e filho? A ideia, a proposta, é que o laço de sangue que une a mãe ao filho fale mais alto e que o amor se sobreponha a todas as outras vivências equivocadas que esses espíritos possam ter tido. E é um laço fortíssimo, né? É poderosíssimo e capaz de apagar grandes dificuldades, de resgatar os espíritos para uma convivência de amor, de afeto, de respeito e de admiração mútuas. Mas para isso é preciso muito suor, quando essa situação é identificada. Porque não é fácil, é lindo falando, mas não é fácil no dia a dia, quando essas aversões são identificadas. É claro que existe um silêncio mútuo, não se fala disso abertamente nas famílias. É algo íntimo, pessoal, de cada um que sente e que vai buscando a melhor forma de conviver com isso, porque entendendo as leis maiores da vida espiritual, entendendo aquilo que a doutrina nos ensina, nós vamos refletindo que nós não sabemos quem é quem, mas nós sabemos o que nos cabe fazer nesta vida para que esta encarnação dê frutos e aprendamos o melhor possível, façamos o melhor possível nessa relação um com o outro. É por isso também que o André Luiz nos diz que o lar constitui cadinho redentor das almas endividadas. É claro que não tem só alma endividada no lar, porque a misericórdia de Deus também é infinita. E vem junto da gente aqueles que são grandes afins, espíritos amigos, que vêm para dar uma força, né? Senão a coisa complica, se desequilibra no ambiente familiar. Mas tem as dificuldades, e é nelas que a gente esbarra, e é por isso que eu estou falando delas hoje. E é por isso que os espíritos também nos dizem que o lar constitui cadinho redentor das almas endividadas. O que é o cadinho? Tem cadinho pequenininho, tem cadinho industrial, né? Aqui tem um cadinho, que é esse recipiente que se usa para fundir metais. Ele é submetido a altíssimas temperaturas e ali ou você produz ligas pela fusão dos metais diferentes em altas temperaturas, ou você, através dessas altas temperaturas, promove a eliminação de impurezas desse metal. Então a figura não podia ser mais feliz, né? Não tem dias, ou meses, ou semanas em que a temperatura no nosso lar se eleva muitíssimo. Como se diz, né?
a coisa ferve? Tem, sempre tem. Por conta dessas nossas dificuldades todas. E é ali, exatamente no momento em que a coisa ferve, onde os conflitos aparecem com mais força, é que deve aparecer também com mais força as nossas virtudes cristãs, mesmo que incipientes, mesmo que ainda em fase inicial, né, de exercitá-las para que um dia elas venham ser frondosas e belas. É a hora da gente entrar, caso a gente já tenha esse conhecimento, com o Evangelho de Jesus na prática. É exatamente quando a coisa ferve, quando a coisa pega fogo, quando ninguém se entende, que deve entrar os conhecimentos de quem os tiver sobre o Evangelho de Jesus, que nos preconiza o perdão, o amor, a paciência, a paz, né? Não como o mundo a dá, mas como ele nos lega a paz. A paz que a gente espera, inclusive no lar, não é a ausência de problemas, mas encontrarmos em nós reservas de serenidade, de equilíbrio, para nos subtrairmos ou resolvermos os problemas quando eles surgem. Por isso também Emmanuel nos diz que nós identifiquemos no lar a escola viva da alma. É isso mesmo, mas escola do quê? A gente vai aprender matemática, geografia, história no lar? Pode ser que sim, mas isso aprende na escola. Que escola viva é essa? Escola viva da alma que a gente tem no lar. É a escola viva das virtudes cristãs. Nenhum lar dá certo, nenhum lar progride, nenhum grupo de pessoas consegue continuar convivendo sob o mesmo teto se não tiver paciência, tolerância, compreensão, se não nos colocarmos muitas vezes no lugar do outro para tentar entender por que ele está daquele jeito. Por que será que está tão difícil nesse momento o relacionamento com essa pessoa? Porque há momentos que piora, né? Então, por que será? O que será que está acontecendo? Alguma coisa deve estar acontecendo. Ah, não, ele é assim mesmo, né? Agressivo, difícil. Mas em alguns momentos a criatura fica mais. Ou não? Por que será? Tem alguma coisa ali. A gente tem que ficar um pouco atento. Às vezes somos nós, né, que saímos da luz, que nos complicamos um pouco, somos tomados desses instintos primitivos que nos tira ou nos turva a razão, cólera, tudo isso está lá presente. Então, é necessário esse pacote, né, de virtudes e de, mesmo que a gente não seja assim, criaturas absolutamente evoluídas, né, que em geral não somos, mas nós temos capacidade de compreender, de perdoar, de deixar para lá, não deixa. Acho que a pessoa hoje não está num dia bom, né? Então deixa quieto. Ah, ele te ofendeu, mas não tem problema, deixa. Ele não é assim, ele está assim hoje, né? E a gente vai contornando, né? Tem uma mãe de uma amiga minha, uma nordestina, muito simpática. Então de vez em quando, e aí, dona fulana, como é que vai? Ah, contornando, minha filha, né? É isso. A gente vai contornando como? Né? Com essas pequenas virtudes que a gente vai aplicando ao dia a dia. Falo pequenas porque as nossas não são grandes e que fazem a diferença. Até que um dia elas sejam grandes, né? Quando é que a nossa paciência vai ser grande? Quando ela tiver sido suficientemente exercitada à exaustão. Aí ela vai ser grande, ela vai ser tão grande que a gente não vai nem se irritar, né? Fulano, você não está vendo? Ele está lá te cutucando. Não, está tudo bem. Né? Ai, que maravilha. Um dia a gente chega nisso. Na comunhão de dois seres para a organização da família,
prevalece o compromisso, né, de assistência, não só de um para o outro, mas também para com os filhos que procedem do laço afetivo. A gente não poderia, não deveria esquecer isso, né? Aqueles que se uniram, que constituíram suas famílias. Uma visão de cumprimento de dever está implícita aí, nessa colocação de Emmanuel. Dever emocional que se adquire quando existe a união e, especialmente, quando dessa união surgem os filhos que procedem desse laço afetivo. E quantas renúncias são necessárias, não são poucas, não são pequenas muitas vezes, para que esse compromisso seja levado adiante da melhor forma, porque ele existe, né? E por mais que hoje seja comum, e por mais que não tem problema, né? A gente casa, se não der certo, separa. Mas que triste, né? Casar já pensando em separar. E talvez até em alguns momentos sem fazer todas as renúncias necessárias para que não separe tão facilmente, porque o impacto vem exatamente aqui, né? Sobre os filhos, e existe. Mas não tem problema, os pais dos amiguinhos também, todo mundo é separado. Coisa que mais um filho quer é ver pai e mãe juntos, né? Esta é a realidade. Enfim, cada um sabe de si, cada um com suas reflexões, mas não esqueçamos que é um compromisso, que é um dever assumido. Também aprendemos, especialmente no capítulo 14 do Evangelho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, que existem dois tipos de famílias. Aqui, as famílias espirituais e as famílias terrenas. Aqui, famílias espirituais, esse termo famílias, utilizado para significar a reunião de espíritos afins. Assim como aqui, né, às vezes a gente se sente tão bem no ambiente, encontra amigos tão queridos, pessoas tão próximas ao nosso coração, que a gente fala, puxa vida, aquilo ali para mim, aquelas pessoas são uma verdadeira família. Não são a sua família consanguínea, mas você as considera como uma segunda família, né? Frequentemente a gente fala isso aqui do Consolador, né? Porque assim que a gente sente, sentimos que aqui nós temos uma segunda família, espíritos ligados ao nosso coração, indissoluvelmente, felizmente para nós, que certamente já devemos ter sido ligados em outras experiências, espíritos que nos são simpáticos, que nos são amigos, que nos entendem, que nós entendemos, que compartilham conosco dos mesmos valores. Enfim, reconhecemos assim esses grupamentos que se entendem mutuamente como sendo as famílias espirituais, seja aqui na Terra, seja no mundo espiritual, na condição de desencarnados. Então, famílias espirituais, entendamos aqui como laços de afinidade que unem as pessoas. E as famílias terrenas, que são famílias, sob esse aspecto, geralmente heterogêneas. Tem, no bojo dessa família, espíritos simpáticos e espíritos que nos são talvez um pouco estranhos ou que suscitam em nós dificuldades de relacionamento, como colocamos até aqui. Então, as famílias terrenas se constituem por essas duas coisas, espíritos simpáticos e espíritos com dificuldades entre si, que encarnam para que aprendam a desenvolver os laços de estima, de amor, de afeto, de respeito, de consideração, aprendam a se amar. Então, também aprendemos lá com o Evangelho que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes
durante e depois das suas encarnações. Esses laços de simpatia, de afinidade, eles são indestrutíveis. E é aí que a gente tem que chegar, né, em relação a todas as criaturas. Devagar a gente vai conseguindo, através das reencarnações e através do convívio, sem dúvida, familiar. Olha que coisa mais interessante, né? Os retratos de família. E quais são as ligações entre um e o outro, né? Aqui uma matriarca, aqui talvez um filho ou um neto. Qual a ligação desse espírito com ela, desse com essa, ou dos irmãos entre si? Muitas vezes, criados da mesma forma, com os mesmos valores, e um é de um jeito e o outro é tão diferente. Entre 2 ou 3 pessoas pode haver uma estima, uma união, uma reciprocidade de pensamentos, de vibrações tão profunda. E em relação a um outro, pode haver uma dificuldade tão grande. O que será que existe nos bastidores das reencarnações explicando isso? Né? Aqui nós não conseguimos saber. Apenas nos lembramos de Emmanuel quando diz que a simpatia ou antipatia com que nos entendemos não são obras do acaso, mas sua origem se perde na noite dos tempos. Quando a gente olha para alguém e fala, nossa, mas simpatizei tanto com você, não sei porquê, eu gosto de você de graça. A gente até brinca, de graça não é, né? Vem de alguma vivência, você identificou, reconheceu aquela criatura que lhe é simpática, não é à toa, não é do nada. E às vezes tem aquela, fala, não sei, não fui com a cara do fulano, né? Eu estou falando isso aqui porque é coisa da vida, não acontece só comigo, eu acho, né? Então você olha e fala, não sei, o que ele te fez? Nada, nada. Pelo contrário, ele até, enfim, uma pessoa correta, não tem problema com ele, assim. Mas não sei o que acontece, não, né? Tem isso, não me é muito simpático, eu amo menos ele do que eu amo o outro. Então, isso tem explicação, né? Nessas relações que se estabelecem ao longo dos milênios, e milênios, e milênios, na noite dos séculos, como diz Emmanuel. Então, a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um indício da simpatia anterior que as aproximou. Olha que beleza, né? Daí vem, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Fulano, né, parece que não é dessa família, né, ele é tão diferente. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Às vezes não é mesmo. Às vezes é um espírito diferente em tudo. Daquele, sei lá, tem 5 pessoas numa família, 4 são afins, têm mais ou menos determinado tipo de valores, se entendem bem naquele tipo de pensamento. E tem um 5º que tudo para ele é ao contrário, ele é diferente. Mas parece que o fulano nem é da família, né? Não é, provavelmente, da família espiritual, mas encarnou ali. Por quê? Olha que bonito. Tem um, às vezes, diferentão lá, né? Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos. Às vezes ele não é antipático, só que ele é tão diferente que parece que não é, né? Parece que não é nosso filho, parece que não é nosso irmão, não tem? Com o duplo objetivo, Deus permite isso, que surjam esses diferentões na família, né? De servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Olha que interessante, nós não trabalhamos só para nós. Então, se tem uma família de 4 espíritos reencarnados que se entendem, que já construíram mais ou menos os mesmos valores, etc. e tal, se precisa ajudar
né? Se a providência divina precisa ajudar um outro espírito a crescer, a ter bons exemplos, qual é o melhor meio se não colocar aquele espírito que precisa de exemplos numa família assim? Ele é diferente, e ele vai ser diferente ao reencarnar. Não vai aceitar os mesmos valores, não vai, talvez não seja dócil, talvez nem se dê muito bem com aquelas pessoas, porque é esquisito, esse pessoal é meio chato, eu não gosto dessa tribo, né? Parece que eu gosto de outra, porque ele vem de outra. Mas, como ele precisa aprender algumas coisas, Deus coloca ele ali naquela família. Então, isso serve, por um lado, de prova, até para aqueles que os recebem, e para esse que encarna numa família, de meio de progresso, né? Mesmo que ele não compartilhe intimamente, que ele não ache que... Enfim, esse pessoal aqui é meio chato, preferia aquele outro lá. Ele vai tendo exemplos desde a sua primeira infância, e isso vai impactando positivamente na sua formação. Lembram que um dos objetivos da família é a reeducação do espírito? Então, vamos contribuindo para isso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda. Olha que bacana. Seus costumes se apuram. As antipatias se esvaem. Esse é o grande objetivo da família. E é desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra, com as raças e os povos. Então, tem que vir os diferentões, né? Para que eles cresçam, para que a gente também cresça, para que a gente se reconheça um dia como uma grande família. Sobre as simpatias, também no Evangelho, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Vejam que nós temos espíritos simpáticos, amigos, que até fazem ou fizeram parte da nossa família espiritual antes de reencarnarmos e que nem sempre puderam reencarnar também, e que ficam no mundo espiritual, velando por nós, torcendo por nós, vibrando por nós e pela nossa família, para que tudo dê certo, para que a gente se saia vencedor, para que a gente tenha êxito, para que a gente faça o melhor possível. Então, olha que luxo, né? Nós temos os nossos espíritos, os nossos anjos guardiãos, e temos os espíritos protetores, e temos espíritos familiares, espíritos amigos, que não reencarnaram conosco, mas que são vinculados ao nosso coração. De vez em quando, a gente sonha que estava num lugar bonito, de vez em quando, não é sempre, mas é tão bom quando isso acontece, e encontrou-se com pessoas que você não conhece, ou não reconhece dessa vida, mas que eram pessoas que você tinha intimidade, que você conversava e se acorda bem, né? Pode ser algumas raras oportunidades em que a gente vai ou é levado a ter possibilidade de encontrarmos com esses amigos espirituais, queridos ao nosso coração, e que não encarnaram no momento. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, da identidade do progresso moral, a afeição, induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, originando as famílias unidas e homogêneas. Há famílias que são assim, né? Um grupo de pessoas extremamente que tem uma afetividade incrível entre si, às vezes não tem nenhum diferentão, não tem problema, é raro, mas até existem. Muitas vezes até reencarnam juntas com algum propósito de trabalho,
com alguma tarefa específica, mas elas existem. Mas, né, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, eventualmente vêm, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Então, não nos desesperemos quando isso acontece, né? São formas de trabalho que nos chegam às mãos. Às vezes, muito difícil, mas um trabalho extremamente meritório, né? De uma utilidade incrível para todos os envolvidos, especialmente para esse espírito que precisa da ajuda desses outros espíritos no âmbito familiar. As aversões, né, elas existem. E Emmanuel trata disso no livro Vida e Sexo. No livro dos Espíritos também a gente vê algumas coisas. Como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças que parecem injustificáveis? Há crianças que repudiam a mãe ou o pai já desde criança, de pequenininhas, né? Olham estranho, têm uma atitude de hostilidade que nada explica. E outras são dóceis, amorosas, carinhosas, aquela gostosura de criança, né? Que a gente queria que todas fossem assim, mas não são. E percebe-se que com aquela pessoa a criança às vezes não fica muito bem, né? Com o outro ela vai tranquilamente, com aquele ali, e isso às vezes desde o berço. O que explica isso, né? Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia para se lhe apreender a causa. Para aprender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. E aí vem um conselho de Emmanuel. Não rejeiteis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e vô-la deu. Ela não está ali sob seus cuidados por nada. Não é de graça, não é casual. Com relação aos filhos problema, encontramos uma orientação muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo. Mães, abraçai, esse abraçai é no sentido mais abrangente, né, da expressão. Abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei consigo mesmas, um de nós dois é culpado. Ou, se não quisermos usar a palavra culpado, podemos dizer, um de nós dois é responsável. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, muitas de vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos, vejam, grifei porque é o trabalho, né, de pai e mãe, que não é fácil, mas é para isso que os espíritos vêm aos nossos cuidados. Muitas de vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios
por uma culposa fraqueza ou por descuido. E mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Sabe aquela criança, pestinha, que vai numa festa e chuta a canela de um, né? Ela tem que ser educada, porque se ela, o espírito vai tomando, ele vai entrando na posse da sua personalidade real, aos poucos, à medida em que ele cresce. E muitas vezes a sua personalidade real, de espírito imortal, não é daquela criança assim, dócil, educadinha, que já nasceu educada, pronta. Não. Muitas vezes ele vai mentir, ele vai tender a enganar, você vai perceber nele princípios de desonestidade, de agressividade, até de crueldade, né? Então, esses espíritos requerem, pedem, imploram educação. E se isso não acontece, muitas vezes os primeiros objetos dessa personalidade difícil, desses comportamentos impróprios, é o pai e a mãe, que são tratados de uma forma, são tratados com ingratidão, muitas vezes de uma forma até desumana. Mas será que não deixaram de fazer alguma coisa, ou muitas coisas, pela educação desses espíritos? Às vezes não, fizeram tudo o que puderam. Então aí suas consciências estão tranquilas, porque realmente foram observadores das tendências dessas crianças, buscaram minimizar esses comportamentos em tudo, mas nem sempre se consegue isso numa vida. Mas é preciso verificar, né, que não é por acaso que os espíritos nos dizem que muitas vezes existe aí uma fraqueza, um descuido. Porque cansa ficar falando toda hora, explicando, ensinando, e eles perguntam por quê, e tem que explicar por quê atualmente, né? Antigamente não precisava tanto, agora precisa explicar por quê que não pode fazer tal coisa. E tem hora que você está cansado, e tem que explicar, e tem que ensinar, mas já ensinei 10 vezes. Tem que ensinar a 11ª, a 12ª, a 13ª, né? Professor também. Você dá aula só daquilo. Aí você vai para a clínica, o aluno, professora, oi, bem. Isso aqui, tará, falei, mas foi exatamente esse o tema da aula que eu acabei de dar. Você estava na aula? Eu estava. Mas a senhora não falou isso. Falei, então vou falar de novo. Aí você explica de novo. Na clínica seguinte, ele não lembra de novo, você explica de novo, né? E tem hora que cansa, mas é assim, a gente está lá para ensinar. E não é bolinho, né? Cansa mesmo, porque a gente é humano também. Pais existem, isso é de Emmanuel, no livro Vida e Sexo, cuja capa já mudou, eu deixei essa que eu adoro, que é a primeira versão do livro que eu li, mas já mudou. As capas têm mudado bastante, né? Pais existem nutrindo antipatia pelos próprios rebentos, desde que esses rebentos lhes surgem no lar. E existem filhos que se inimizam com os próprios pais, tão logo se senhoreiam, tão logo senhoreiam o campo mental nos labores da encarnação. Então, logo eles vão se reconhecendo, né, como indivíduos, eles vão percebendo e sentindo essa inimizade, essa antipatia. Os filhos, às vezes, demonstram isso. E os pais, que às vezes sentem isso, ficam num conflito tremendo, talvez até mais do que os filhos, porque como é que eu posso, sendo pai ou sendo mãe, não amar profundamente este menino ou esta menina? Por tudo isso que a gente já viu aqui. Ama, na condição, no exercício da função de pai e mãe, mas não, talvez não profundamente, como às vezes ele ama um outro ou outros. Isso é um drama, né, de consciência, mas ao mesmo tempo é explicável mediante o conhecimento da reencarnação. Mas não deve ser nem um pouco fácil,
perceber que você não ama e tenta, mas não consegue. Até exteriormente faz tudo o que é preciso fazer e tudo, mas lá dentro do seu coração não sente o amor profundo por aquele filho. Arraigado no labirinto de existências menos felizes, de certo que o problema das reações negativas, culpas, remorsos, inibições, vinganças e tantos outros está presente no quadro familiar. São coisas que existem, em que o ódio acumulado em instâncias do pretérito se exterioriza por meio de manifestações catalogáveis na patologia da mente. Às vezes a criatura não fala, não verbaliza, não conta, nem admite para si mesmo que existem esses sentimentos, eventualmente, no seu coração. E isso, muitas vezes, acaba se exteriorizando na forma de um comportamento diferente, de manifestações, como ele diz aí, catalogáveis na patologia da mente, no campo dos problemas psiquiátricos. E aí vem um conselho. Indubitavelmente, o tratamento psicológico visando a cura mental e a sublimação da personalidade é o caminho ideal para semelhantes pacientes. Então, o tratamento psicológico, que ajuda muitíssimo, né, a nós nos reconhecermos, entendermos o nosso papel naquele âmbito das relações, nessa engrenagem que é o relacionamento familiar, pode ajudar incrivelmente, poderosamente as criaturas. Então, é o caminho ideal este para semelhantes pacientes. Urge entender, porém aí, né, que médicos e analistas humanitários conseguirão efetuar prodígios de compreensão e de amor, liberando enfermos dessa espécie. No entanto, o estudo da reencarnação é igualmente chamado a funcionar nos alicerces da obra de salvamento. Salvamento dessa estrutura, desse instituto que é a família. E, sem dúvida, né, o conhecimento da reencarnação, o estudo da doutrina espírita, nos traz aquelas respostas cruciais. Por quê? Por quê? Por que meu filho é assim? Por que meu irmão é assim? Por que meus pais são assim? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tive que reencarnar com eles? Porque a família do vizinho parece sempre melhor, não é? É aquela história, a grama do vizinho parece que está sempre mais verde. Mas não é melhor. Porque quando a gente fala para alguém, a pessoa fala, então, vai lá em casa, passa uns 3 dias para você ver como é que é. Né? Problemas todos temos. E as nossas famílias, assim como nós somos mais ou menos semelhantes uns aos outros, as nossas famílias também. A estrutura, enfim. E então, se nós, quem dera, todos da família, isso é quase uma utopia, pudéssemos juntos estudar doutrina espírita, entender aspectos importantes da reencarnação, porque aí entenderíamos, se quisermos, né, o nosso papel ali naquele grupo. E o que nos cabe fazer para que a gente viva o melhor possível, porque no fim é isso que interessa, né? O que adianta saber que a gente tem um passado, que a gente reencarnou, que a gente está de volta, que isso, que aquilo, se no fim o que importa mesmo é saber o que nós podemos fazer com isso, de posse desse conhecimento. E o que é que eu posso fazer para melhorar as coisas, então? Lembra que a família é a escola da alma, né? Exercitar, pôr em prática, falar, puxa vida, apareceu a chance, deu lá um problema, né? Um conflito qualquer. A gente já fala, meu Deus, não, pense assim, surgiu a hora de eu colocar em prática tudo que eu estou aprendendo, por exemplo, lá no Consolador. Olha aí, ó, chegou a hora. Prova prática, sem aviso, né? Igual certos professores fazem.
que eu preciso aqui? Paciência. Eu preciso de tolerância, eu vou precisar de renúncia. Essas são as 3 armas para enfrentar essa dificuldade. Vamos lá, né? É assim, ou seria assim que a gente teria que pensar, conhecendo que a gente não está ali por acaso. E para a gente encerrar, eu queria deixar esta frase, que para mim encerra tudo que eu tentei falar essa tarde, tudo que os Espíritos têm tentado nos trazer ao longo de tantas obras fantásticas, né? E que resume, para mim, a função da família. Toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia. Que Jesus nos auxilie, como Ele auxilia sempre, mas a gente não percebe, a termos olhos de ver, né, essas oportunidades, a fazermos o melhor que nós pudermos, na direção daquilo que a gente quer, que a gente espera, e os resultados virão. Nem sempre eles são imediatos, às vezes eles demoram alguns anos, às vezes eles demoram algumas décadas, mas eles vêm. Ou agora, ou quando reencarnarmos, não importa. É um trabalho de persistência. É um trabalho do dia a dia. Que assim seja. Belíssima aula, não é? É importante para todos nós, porque todos temos uma família e viemos de uma família. Então, não tem aquele que fala assim, esse assunto hoje não me interessa. Interessa a todos nós, né? Porque é ali que estão, na família, que estão os problemas e também as possibilidades de progresso espiritual. Eu me lembro quando eu comecei a ler aquele livro Renúncia, do Emmanuel, um dos 5 grandes que ele escreveu. E então fala da Alcione, né, aquele espírito elevado que não precisaria mais reencarnar, mas pediu para vir. Então eu pensava assim, né, na minha ingenuidade, isso há quase 50 anos atrás. Nossa, o que um espírito superior que vai encarnar sem precisar, o que fará? Vai fundar hospitais e orfanatos, coisas assim extraordinárias, maravilhosas. E aí, a hora que eu li, não era nada disso, né? Ela esteve ali só no âmbito da família e faz coisas extraordinárias, né? Ensinamentos belíssimos, sempre ali. Naquele âmbito, com aquelas pessoas, auxiliando, inclusive aqueles que prejudicaram, não é? Ela é capaz de ações assim incríveis, que não estão no nosso alcance fazer. Vai na casa daqueles que prejudicou para ajudar, não é? A gente ainda não faz nada disso e vai demorar muito para fazer. Então, é ali, né, no lar, a nossa grande oportunidade. A escada do progresso. Né? A gente pensa que, como a Cláudia falou, que é ir fazer a caridade lá do outro lado, nos bairros pobres. Né? Isso tudo é bom, mas a gente é medido, né, a nossa avaliação de progresso é feita no lar, é ali. Então, é a nossa grande oportunidade também, não é, de podermos progredir. Mas, Cláudia, obrigado. Isso daqui, gente, são as aulas oferecidas nos cursos que a casa oferece. Olha que maravilha, como a gente adentra os assuntos e retira deles tudo o que é possível. Não é? Isto é um aprendizado, uma aula. Uma aula de laços de família. Ninguém vem aqui falar, precisa ser bom, não é nada piegas, é uma aula. Não é? É aquilo que a gente precisa. Que Deus te ampare, te abençoe com bastante saúde, disposição, né, de trabalho que você tem, que continue assim, para nos trazer sempre lições tão primorosas quanto esta.
E não esquecendo de dizer que é filmada, né? Eu tenho esquecido de falar, e temos tido palestras tão boas. Não se esqueçam que por R$10, gente, é preço de custo. Por R$10 vocês levam o assunto para casa, para ver daqui a 1 ano, daqui 2, ou para oferecer para um amigo, né? Para juntar a família e assistir de novo. Isso é de grande valia, não é? Então, a encomenda lá, sábado que vem estará pronto. Então, vamos orar agora para agradecer. Mentalizemos o nosso amado Mestre Jesus, para dirigirmos a Ele a nossa prece em agradecimento. Amado Mestre Jesus, neste momento, o nosso coração agradecido se volta para Ti. Sim, Mestre, Te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendizado que tivemos nesta tarde, por termos vindo a esta casa com o objetivo, sim, de aprender, e vamos levando para nós, para o nosso lar, um conteúdo benéfico de lições amoráveis dos Teus ensinamentos evangélicos. Obrigado, Mestre e amigo, por todas as oportunidades que colocas no caminho de cada um de nós, bastando que estejamos atentos para aproveitá-las todas, para aprender os conteúdos benéficos que chegam até nós, através de uma palestra, uma aula, um livro, uma mensagem, que possamos estar abertos a recebermos todos estes benefícios que, entronizados em nosso espírito, ditarão para todos nós comportamentos novos, comportamentos melhores, para sermos capazes cada vez mais de construir em nós as virtudes necessárias ao nosso aprimoramento espiritual. Ah, Mestre Jesus, como Te agradecemos e pedimos que possas nos abençoar, que abençoes a cada um de nós que aqui está, com bênçãos de paz, serenidade, equilíbrio espiritual, saúde física, alegria de viver, bom ânimo, perseverança. Abençoa também os nossos lares, nossos entes queridos que lá se encontram. Abençoa esta humanidade inteira, Mestre, ainda tão sofredora. Abençoa também aqueles que, distanciados de Ti, ainda nem sequer Te conhecem, e que nesta hora de bênçãos e benefícios possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinastes, e que neste instante proferimos com humildade e fé, dizendo de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.